A paz do Senhor Jesus. Nós hoje estamos com o prédio da Catedral fechada, mas a Igreja Metodista Catedral Emanuel, ela permanece em movimento, vivendo e semeando a cultura do céu. Nós teremos a oportunidade de ministrar o estudo bíblico desta semana por vídeo. Então você não vai perder o conteúdo, a continuação do curso que nós estamos ministrando a respeito de oração, a linguagem do céu. Na semana passada, você foi ministrado sobre o tema os frutos de uma vida de oração. Então você já recebeu a instrução desta matéria, desta parte da apostila, e hoje a nossa proposta é estudar oração e batalha espiritual em âmbito pessoal. É muito importante nós entendermos a questão da batalha espiritual no que diz respeito ao nosso posicionamento como membro ativo, parte do corpo de Cristo. A batalha espiritual, ela vem trazer para mim e para você, enquanto Igreja de Cristo, uma responsabilidade muito grande. E por isso, nós precisamos ter um entendimento com relação a isso. A batalha espiritual, ela é travada através da oração. A oração é uma linguagem do céu e ela precisa, em todo tempo, estar ativa. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades, quando nós expressamos a Deus a nossa gratidão, quando nós colocamos diante de Deus as pessoas que nós amamos e que estão enfrentando situações contrárias e intercedemos por ela. E também quando nós travamos uma batalha espiritual. Em todo tempo o cristão deve orar. Em todo tempo o cristão deve vigiar. Em todo tempo o cristão deve buscar a presença de Deus, porque o conhecimento, ele é muito importante. Nós lemos a palavra, nos instruímos através do conhecimento da palavra do Senhor. Nós temos indicado à igreja vários livros para leitura com relação à oração. Um dos livros que tem sido indicado e que nós estamos muito felizes porque os irmãos eles têm acatado a orientação pastoral com relação à leitura bíblica, é esse livro aqui, olha, Crescendo em Oração. Então, o conhecimento, ele é muito importante, mas se você não tiver a intimidade com aquele que vai garantir a sua vitória na batalha espiritual, o seu conhecimento, ele não vai ter muita valia. O conhecimento, ele é um aliado para a nossa batalha espiritual. O que vai nos dar a vitória é a nossa intimidade com Deus. E o conhecimento, ele nos dá o pleno entendimento de que devemos buscar o Senhor em todo o tempo. Buscar a face do Senhor em todo o tempo. Então nós vamos ver hoje alguns pontos muito importantes na questão da oração e batalha espiritual em âmbito pessoal. Mas antes, nós vamos ter uma palavra de oração. Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações através deste estudo, que o Senhor, em nome de Jesus, possa trazer revelação da Tua palavra, que o Senhor venha trazer entendimento da Tua palavra e que, Senhor Deus, neste caminhar em busca da revelação e do entendimento da Tua palavra, que o Senhor nos inspire e que o Senhor nos traga instrução para que o Teu nome seja exaltado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos então ao estudo de hoje. Eu quero pedir que você abra a sua apostila na página 17, onde nós temos a proposta da oração e batalha espiritual em âmbito pessoal. O texto referência que nós vamos utilizar hoje, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios,
capítulo 6, versículo 18. Lá nós lemos o apóstolo orientando a igreja com relação à oração, à vigilância e à perseverança. Vamos ver o que diz o texto. Abra comigo lá em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É muito importante a gente entender a questão de que o apóstolo Paulo está orientando uma igreja a orar em todo tempo, a vigiar e a perseverar. Nós vamos ver que o próprio apóstolo Paulo, ele fala para esta igreja a respeito da armadura de Deus. Então, vigiar, orar e perseverar é muito importante para quem deseja travar uma batalha espiritual, para quem está travando uma batalha espiritual, para quem sabe que necessita travar uma batalha espiritual. Por que eu uso a palavra deseja travar uma batalha espiritual? Porque muitas vezes nós entendemos que o Senhor tem nos dado a orientação de uma batalha espiritual. Alguns não conseguem compreender isso, outros compreendem e não aceitam esse convite, enquanto outros vão receber esta orientação, vão entender e vão desejar verdadeiramente travar uma batalha espiritual. E para que isso aconteça, nós precisamos orar, vigiar e perseverar. A gente percebe que o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,17, ele orienta esta igreja a orar sem cessar. Inclusive é o tema da nossa série de pregações. E orar sem cessar é um convite de Deus para todas as igrejas. Não é somente para a igreja Catedral Emanuel. Ela está na Bíblia. Ela foi uma orientação dada na carta aos Tessalonicenses, mas ela serve para todas as igrejas contemporâneas. Ela serve para nós, Igreja Metodista Catedral Emanuel. É um convite para estarmos ligados o tempo todo com o Senhor. É um convite para que a gente entenda que quando eu estou conectado com Deus, quando eu estou conectado com aquele que vai me garantir a vitória na batalha, eu vou receber dele orientações necessárias. E eu preciso, além de orar o tempo todo, uma outra orientação que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no episódio do Getsêmani, quando Jesus convida os discípulos para irem ao jardim com ele orar. Quando Jesus volta, ele encontra os discípulos dormindo. E aquilo entristece o coração de Jesus, porque eles não conseguiram vigiar e orar com Jesus nem um tempo. Então, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Então, Jesus ele nos chama para um tempo de oração. Jesus ele nos chama para uma comunhão com Ele. E muitas vezes nós temos resistência em aceitar esse desafio. A gente precisa perceber um ponto importante nessa questão de orar sem cessar. O Senhor ele nos chama para orar sem cessar, e isso é um convite muito sério, porque quando eu interpreto isso, eu entendo que em todo tempo, em todo lugar, eu devo estar em oração. Se eu estou na fila do banco, eu devo estar em espírito de oração. Se eu estou aguardando na fila do mercado, eu devo estar em espírito de oração. Se eu estou fazendo a minha caminhada, o meu exercício diário, eu devo estar ali em espírito de oração. Eu devo estar conectado com Deus o tempo todo. Mas o Senhor ele nos chama nesse orar sem cessar, em todo tempo e em todo lugar. A gente precisa entender que o Senhor ele sempre vai nos chamar
para um lugar específico de oração. É um momento especial desse tempo todo de oração. Enquanto eu oro caminhando, enquanto eu oro aguardando na fila, enquanto eu oro aguardando um certo atendimento, eu estou orando sem cessar. Eu me mantenho conectado com Deus o tempo todo. Mas durante o dia, o Senhor ele vai nos chamar para um tempo especial. Ele vai nos chamar para um secreto com Ele. É o tempo que você vai dedicar um tempo especial de oração, nesse período de orar sem cessar. E foi o que Jesus ele fez aqui no Getsemane. Jesus ele orava sem cessar, ele permanecia em vigilância e ele perseverava o tempo todo naquele propósito que ele tinha, que ele entendia, que ele tinha certeza do seu chamado. E aqui a orientação do apóstolo Paulo aos Efésios é interessante que nós conseguimos enxergar essa postura de Cristo com relação ao seu ministério. Ele orava em todo o tempo, porque em todos os versículos da Bíblia você vai encontrar ali que Jesus, estando com os discípulos, se retirava para orar, e caminhando com os discípulos se retirou e subiu ao monte para orar. Em todo o tempo Jesus ele estava ligado com o Pai, em todo o tempo ele estava em oração, mas ele tirava os seus momentos especiais com Deus. E aqui nesse versículo a gente percebe oração e súplica em todo o tempo, vigilância e perseverança. Quem orou tanto como Jesus orou? Quem vigiou tanto como Jesus vigiou? E quem perseverou tanto em seu ministério e acreditou tanto no seu propósito como Jesus perseverou e acreditou? Então eu e você, nós precisamos entender que Deus ele nos chama para um tempo especial de oração. Que Deus ele nos chama para um tempo especial onde nós vamos rasgar o nosso coração na presença dele. E o Getsemane foi um momento especial para Jesus. O Getsemane foi um momento em que Jesus escolheu para falar com Deus. Jesus ele ia enfrentar um grande desafio para o cumprimento do seu propósito. Jesus ele ia para a cruz. Jesus ele ia ali travar uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual era com relação a ele, no âmbito pessoal dele. Era algo que Jesus tinha que fazer. Ninguém poderia cumprir este propósito. Ninguém poderia exercer este sacrifício na cruz além de Jesus. E ele entendeu esse propósito. Então, para cumprir esse propósito, ele, além de orar em todo o tempo, além de vigiar e de perseverar, ele teve esse momento especial com Deus no Getsemane. E não pense você que ele foi ali no Getsemane orar porque ele se sentiu com medo somente, ou porque ele se sentiu apavorado. Já era um costume de Jesus estar com os discípulos ali. Se você for ler o Evangelho de João, nesse momento aqui do Getsemane, ele vai relatar, quando ele está falando de Judas, que Judas leva os soldados romanos até Jesus, o texto deixa bem explicado que Judas conhecia o caminho, porque Jesus já estivera ali com os discípulos várias vezes. Então, essa questão de estar ali com os discípulos várias vezes mostra o perfil, o desejo, o ministério de Jesus sendo edificado através da oração, da vigilância e da perseverança. Então, esse primeiro ponto do estudo oração e batalha espiritual em âmbito pessoal é você entender que quem tem que orar, vigiar e perseverar é você. É um compromisso teu com Deus. Nós não podemos terceirizar a nossa intimidade com Deus. Nós não podemos terceirizar a nossa comunhão com Deus. Nós não podemos viver eternamente dependentes das pessoas, pedindo que as pessoas orem por nós, pedindo que as pessoas travem as nossas batalhas espirituais, pedindo que as pessoas nos ajudem sempre a buscar um entendimento, do propósito do nosso ministério. Quem tem que entender o nosso propósito, nosso chamado, somos nós. Quem tem que entender qual é a dimensão da batalha espiritual que nós temos que travar
dentro daquilo que Deus colocou para nós, somos nós. Então o Senhor, Ele nos convida a uma oração e súplica. Ele nos convida a uma vigilância e uma perseverança. Então, nesse estudo, eu quero deixar claro para você: tenha uma vida de oração sem cessar. Vigie o tempo todo e persevere naquilo que Deus tem colocado para você. Vamos ver o que Tiago fala através da sua palavra, da sua carta, com relação à perseverança. Olha que interessante. Tiago, no capítulo 1 da sua carta, versículo 4, ele vai dizer assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Olha só, Tiago está dizendo que perseverança, ela deve ter uma ação completa. Então, quando você decide orar, quando você decide vigiar, meu irmão, quando você decide dedicar a sua vida ao ministério o qual você foi chamado, quando você decide seguir ao Senhor, independente das circunstâncias, você precisa entender que a perseverança para isso, ela tem que ser ação completa. Você começa hoje e permanece por todo o tempo definido por Deus. E quando você perseverar, e quando você buscar, você será perfeito e íntegro e em nada deficiente. É a ação da palavra do Senhor. Você passa a ter nesse momento uma visão bem clara da batalha espiritual. Você passa a entender e identificar a estratégia de Deus para a sua vida. Então, esta oração, essa vigilância e essa perseverança em todo o tempo, ela é muito importante para que você caminhe na direção do Senhor, para que você entenda quais são os desafios do Senhor para a sua vida e para que você, acima de tudo, você tenha coragem e ousadia para decidir aceitar este desafio e prosseguir na direção do Senhor. Amém? Eu quero entrar agora nesse ponto desses 3 Ds da oração. Quando nós recebemos de Deus uma direção e quando o Senhor nesta direção, Ele nos dá um desafio e diante deste desafio nós somos motivados, nós somos desafiados a decidir, perceba bem, a decidir aceitar esse desafio. Vocês perceberam que eu falei sobre visão bem clara de batalha e identificação de estratégia do Senhor. É o que está aqui na apostila. Então você pode acompanhar a leitura comigo aí na apostila. Um grande guerreiro de Deus deve, antes de tudo, ter uma visão bem clara da batalha e identificar a estratégia do Senhor. Então a gente percebe que batalha espiritual, nós temos que ter visão bem clara e nós temos que identificar a estratégia do Senhor. Então, uma visão ampla, uma visão clara de tudo que está acontecendo, e nós precisamos, nessa visão clara, nessa visão de tudo que está acontecendo, nós precisamos identificar uma estratégia. O Senhor, Ele vai nos colocar numa batalha espiritual, num campo de batalha, mas Ele vai nos dar uma estratégia. E essa estratégia nós recebemos justamente na oração, na vigilância e na perseverança. Não olhando com olhos naturais, nem agindo segundo o próprio entendimento. Então, na batalha espiritual, eu não vou olhar as coisas com os meus olhos naturais. Eu não vou me guiar pelo meu próprio entendimento. Muitas pessoas querem travar batalha espiritual com o olhar natural. A batalha espiritual é travada no reino espiritual. Então, nós precisamos habitar o reino espiritual. Nós precisamos enxergar o reino espiritual. E como que isso acontece? Nós entramos no reino espiritual através da oração, através da busca constante. É por isso que, quando se fala de batalha espiritual, um assunto comumente abordado é a oração. Porque é em oração, em comunhão com o Pai, que saberemos como agir. Então, a oração é a porta
para que a gente consiga entrar no reino espiritual. Eu estou aqui no plano físico, eu consigo enxergar tudo o que eu tenho aqui no plano físico, mas a minha batalha é no campo espiritual. Eu semeio sempre no campo espiritual, no reino espiritual, para eu colher aqui. E é através da oração que nós podemos alcançar vitória, que podemos adquirir uma visão ampla da batalha espiritual e receber estratégias do Senhor. Na apostila, no segundo parágrafo, nós vamos ler também, nesse ponto aqui da apostila, ressaltamos o aspecto prático da batalha espiritual. Muito se fala sobre guerra espiritual, sem considerar o aspecto prático e pessoal, que é o principal para todo cristão. Não podemos vencer as elevadas hierarquias das trevas se ainda não conseguimos vencer a guerra que acontece em nossa casa. Precisamos aprender, principalmente, a lidar com as rotas que acontecem no nosso dia a dia. Paulo escreve aos Hebreus: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas o mal. Hebreus 5:14. O apóstolo Paulo, ele fala da necessidade de exercitarmos as nossas faculdades espirituais para discernir tanto o bem quanto o mal. Um aspecto muito importante da batalha espiritual é o discernimento. Porque, como eu disse, nós vivemos no plano físico, mas precisamos travar a nossa batalha espiritual no plano espiritual. E nós, se não tivermos uma vida de oração, nós não teremos uma vida espiritual, nós não vamos conhecer esse reino espiritual. Eu costumo dizer que aquele que ora de vez em quando, que aquele que se coloca diante do Senhor somente nos momentos de dificuldade, que aquele que busca o Senhor somente no momento que o calo aperta, como é o ditado popular, é como aquele cidadão que entra numa festa de penetra. Né? Eu não sei se você já foi cara de pau o suficiente para entrar numa festa de penetra, ou foi convidado por um convidado para ir numa festa. Quando você entra ali naquela situação, as pessoas que não te conhecem, elas vão ficar te olhando ali com um olhar meio diferente. Poxa, quem que é essa pessoa? Não costumo ver essa pessoa aqui. Isso acontece no reino espiritual. Quando você ora pontualmente, quando você somente ora quando o calo aperta, a sua voz ela não é reconhecida no reino espiritual. Quando você ora, o reino espiritual vai dizer: quem é essa pessoa? Nós não temos o costume de ouvir esta voz, não sabemos quem é esta pessoa, mas aquela pessoa que tem a dinâmica da oração diária, que ora sem cessar e que separa um tempo com Deus, essa pessoa, ela tem a sua voz conhecida no reino espiritual. Ela tem a sua voz conhecida no reino espiritual através dos anjos, através até das trevas. Porque quando você abre a tua voz, quando você começa a clamar, o reino espiritual te conhece. O reino espiritual sabe quem você é, sabe que é um homem de Deus, sabe que é uma mulher de Deus que busca o Senhor em todo o tempo. Então você não é um visitante espiritual. E quem não é visitante do reino espiritual consegue receber do Senhor discernimento espiritual. O que é discernimento? O discernimento é a capacidade de compreender situações e separar com bom senso e clareza o certo do errado. Olha que interessante. E a gente não pode esquecer que discernimento também é um dom espiritual. Muitas pessoas recebem o dom do discernimento. Então, quando nós recebemos o dom do discernimento espiritual, nós estamos recebendo de Deus a capacidade de compreender situações e separar com bom senso e com clareza aquilo que é certo daquilo que é errado. Isso é muito importante para a caminhada da batalha espiritual. A gente leu aqui na apostila, no segundo parágrafo, lidar com as rotas que acontecem no dia a dia. Lidar com as rotas que acontecem na sua caminhada. Todos os dias nos são propostas rotas diferentes, desafios diferentes. E o inimigo, ele vai sempre tentar atrapalhar o desenvolvimento dessa rota, dessa caminhada, dessa proposta que você tem
de crescer, de buscar o Senhor, de fortalecer o seu ministério no entendimento claro, na visão clara de qual é o seu chamado e qual é o propósito de Deus da batalha espiritual naquilo que Deus colocou na sua vida. Amém, meu irmão? Então é muito importante você entender as rotas espirituais. E essas rotas, esses caminhos que Deus tem para você, você só vai ouvir do Senhor na oração. Você só vai ouvir do Senhor na sua intimidade com Ele. Amém? E eu quero trabalhar com você então a questão desses 3Ds da oração. É muito importante você entender isso. Primeiro, eu quero dizer para você que ouvir Deus, que buscar o Senhor, que buscar o entendimento de Deus, certamente vai custar a sua vontade. Eu não estou colocando aqui que provavelmente vai custar a sua vontade. Ela certamente vai custar a sua vontade. Porque quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós buscamos a face de Deus, quando nós entendemos que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, como o apóstolo Paulo orienta aos Romanos no capítulo 12, versículo 1 e 2, inclusive que ele pede uma renovação de mente, para que ele pede uma transformação, é para que a gente experimente essa boa vontade. Então quando eu oro, quando eu busco o Senhor, quando eu entendo que eu preciso travar uma batalha espiritual, e essa batalha espiritual, ela tem âmbito pessoal, ela está relacionada comigo, com as minhas atitudes, com as minhas decisões, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu busco, com aquilo que eu entendo, eu também preciso entender que isso vai custar a minha vontade. Mas isso não é ruim. Custar a minha vontade não é ruim, porque a minha vontade ela não é boa, a tua vontade não é boa. A vontade de Deus ela é boa, a vontade do Senhor ela é perfeita. A vontade do Senhor ela vai trazer para você e para mim aquilo que é necessário. Nós gastamos muito tempo da nossa oração com os nossos desejos. Nós buscamos muito tempo da nossa oração com aquilo que o nosso coração deseja. E esquecemos de colocar diante de Deus as nossas reais necessidades. Por isso que a direção, o desafio e a decisão na oração, na batalha espiritual em âmbito pessoal, ela é muito importante. Quando eu oro ao Senhor, quando você ora ao Senhor, Ele vai nos tirar, né, de uma zona de conforto, onde nós só queremos realizar os nossos desejos. E Ele vai nos levar para um campo de batalha e vai entregar na sua mão e na minha mão uma lista com as nossas reais necessidades. A gente precisa entender que quando nós buscamos as nossas necessidades, os nossos desejos também podem estar presentes nessa busca de necessidades. Mas a necessidade, primeiramente, ela tem que ser suprida, para que depois os desejos sejam supridos. Vamos perceber como que é essa questão de direção. Como que nós nos perdemos nas nossas orações? Como que nós nos perdemos na nossa vigilância? Na verdade, quem se perde são as pessoas que não têm uma direção ou as pessoas que abrem mão de uma direção que lhes foi dada, né? A gente vai falar aqui a respeito de direção, desafio e decisão, e eu quero usar aqui a figura de dois personagens que nos vão ajudar a discernir, a entender melhor essa questão de direção, de desafio e de decisão. Eu já disse que orar a Deus vai nos tirar certamente de uma zona de conforto. Ela vem de encontro à nossa vontade. Ela vai certamente custar a nossa vontade. Então, quando eu recebo uma direção de Deus, quando eu ouço Deus falando comigo, e onde eu vou ouvir Deus falando comigo? Eu vou ouvir Deus falando comigo no meu lugar secreto, no momento onde eu separo para estar com Deus. Então, eu quero chamar a sua atenção nesse momento para a sua oração e uma busca de direção. Quando nós falamos com Deus e quando Deus fala conosco na oração, porque nós entendemos que a oração ela não é um monólogo, ela é um diálogo onde nós falamos e Deus nos responde. Na resposta que Deus nos dá das nossas orações, nós recebemos dele uma direção. Quero falar de Abraão e quero falar de Jonas. Ambos receberam direção e desafio de Deus e ambos
tiveram que tomar uma decisão. E vamos ver como que isso aconteceu. Primeiro, a direção que Deus deu a Abraão, até então Abrão. Você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você vai perguntar para mim assim, poxa vida, mas isso não é uma direção. É uma direção. Deus está falando, olha, eu vou te mostrar, vai. Vai seguindo na fé. A direção que Deus nos dá, muitas vezes vai exigir de nós uma atitude de fé. Segue que eu vou te mostrando. Um passo de cada vez. Uma atitude de cada vez. Por outro lado, Deus dá uma outra direção, mais clara para Jonas. Você vai para Nínive. Vai parecer para você muito mais claro que a direção dada para Jonas foi mais acertada, mais clara do que a direção que foi dada para Abraão. Eu concordo com você. Sair de um lugar e ir para um lugar onde você não sabe para onde ir é uma direção no escuro. Mas foi dada uma direção. E a direção que foi dada para Jonas era, vai para Nínive. Vai para Nínive. Deus deu outras direções na Bíblia. Deus deu uma direção para Noé, constrói uma arca. Deus deu uma direção para Moisés, constrói um tabernáculo. Em todo tempo, Deus ele vai dar uma direção para o homem e para a mulher que se coloca na presença dele. Nós precisamos estar atentos a esta direção. A direção que o Senhor nos dá é uma direção que nos vai levar a uma vitória, a uma conquista. Eu quero lembrar você da aula de matemática, onde a distância menor entre dois pontos é uma reta. Se você tem um ponto A, que é aqui o meu dedo, e tem um ponto B, que aqui está a minha caneta, a menor distância entre esses dois pontos é uma reta. Então, se eu me desvio para uma direita, se eu me desvio para uma esquerda, eu não estou seguindo em linha reta. Então, se eu quero seguir na direção daquilo que Deus tem me dado, a menor distância entre eu e aquilo que Deus tem me dado, a menor distância entre você e aquilo que Deus tem te dado é seguir reto naquilo que Deus tem dado. E a Bíblia, ela é bem clara, ó, você não deve desviar nem para a direita e você não deve nem desviar para a esquerda. Você deve manter o foco em Cristo. E seguindo em direção a Cristo, você vai conseguir a vitória que você deseja. Então, a direção que Deus deu para Abraão, a direção que Deus deu para Jonas, a direção que Deus deu para todos os homens da Bíblia, para todos os homens hoje, é uma direção reta. O meu problema, o teu problema, é que muitas vezes nós criamos demandas que são desnecessárias para aquilo que Deus nos deu. Cada direção que Deus nos dá, ela traz consigo um desafio. O desafio de Abraão foi deixar terra, parentela, casa do pai, deixar tudo. Abraão só podia levar aquilo que Deus autorizou. Abraão ia sair de Ur, ia na direção que Deus deu para ele, um lugar que eu ainda vou te mostrar, vai andando, que eu vou te mostrar. E ele só podia levar aquilo que Deus autorizou. E além de tudo, Deus pede para que Abraão seja uma bênção. Esse foi o desafio da visão e da direção de Deus para Abraão. Já com Jonas, o desafio foi o seguinte: você vai para Nínive. Chegando em Nínive, você vai clamar contra aquela terra. Você vai profetizar contra aquela terra. Você vai dizer para aquela terra que eu não estou satisfeito com o pecado que eles deixaram entrar. Você vai dizer que eu não estou satisfeito com as práticas que estão sendo feitas naquele lugar. Esta era a direção e o desafio para Jonas. O problema é que Abraão obedeceu a Deus e Jonas se dispôs a fugir da presença do Senhor para Tarsis. Jonas ele tinha que ter obedecido ao Senhor, mas ele criou demandas desnecessárias. Ele fugiu para Tarsis. E quando nós criamos uma demanda desnecessária, quando nós não obedecemos ao Senhor, quando nós não buscamos Deus naquilo que Ele tem para nós, essas demandas vão destruir a gente. Jonas foi parar num barco, comprometeu aquela embarcação, depois ele foi parar na barriga de um peixe grande, e por fim ele teve que ir para Nínive.
Por fim, ele teve que obedecer ao Senhor. Por fim, ele teve que cumprir o propósito que Deus estabeleceu para ele. Quando Deus estabelece algo para a tua vida, não adianta você criar demandas desnecessárias, atalhos. Não adianta você achar o que é certo e o que é errado. Quem sabe o que é certo, quem sabe o que é errado é o Senhor. Porque Ele que deu a direção, Ele que estabeleceu o desafio. Então nós precisamos apenas obedecer. Jonas fez um caminho tão longo. Jonas decidiu trilhar um caminho tão mais difícil para chegar onde Deus tinha determinado e para fazer aquilo que Deus tinha determinado. Nós precisamos ter discernimento. A apostila aqui falou em várias vezes sobre lidar com as rotas que acontecem no nosso dia a dia e nos desafia a discernir as coisas. A discernir as coisas que são do bem e as coisas que são do mal. Se eu e você não tivermos uma comunhão com Deus, se não buscarmos a presença do Senhor, se não buscarmos estar na presença de Deus, daquele que vai nos dar a vitória na batalha espiritual, seja ela no âmbito pessoal, nós não vamos entender aquilo que Deus tem para nós. Deus, Ele nos ouve. E quando nos ouve, Ele tem em todo tempo planos, propósitos, direção, desafio para as nossas vidas. Por certo que já desfrutamos de uma redenção do sangue de Jesus. Ele é a proteção tremenda contra o ataque do inimigo. Mas nós precisamos entender que, seguindo na direção daquilo que Deus deu, na estratégia daquilo que Deus deu, nós vamos conquistar. Nós vamos conquistar. Noé, ele foi obediente ao Senhor. A palavra de Deus diz que Noé obedeceu tudo consoante aquilo que Deus lhe ordenara fazer. A gente precisa ter esse entendimento. A igreja hoje, infelizmente, não a igreja Catedral Emanuel que eu estou dizendo, a igreja Corpo de Cristo, nós muitas vezes temos a dificuldade de obedecer na íntegra, de obedecer em todo o tempo, de obedecer exatamente aquilo que Deus tem para nós. Como eu disse, o conhecimento, ele é um aliado na batalha espiritual. Mas se você tem um conhecimento, somente conhecimento, abastecido de conhecimento, lendo livros, lendo a palavra, assistindo vídeos, e não está disposto a obedecer, você não vai seguir na direção daquilo que Deus quer. Cuidado com aquilo que você acha, cuidado com aquilo que você interpreta como sendo correto. Deus, Ele nos dá uma estratégia, e essa estratégia ela tem que ser seguida, porque a garantia da nossa vitória, ela está no centro da vontade do Senhor. Então, tenha a direção de Deus, receba o desafio de Deus e tenha a coragem suficiente para decidir obedecer ao Senhor. Esses são os 3Ds da conquista. E nós vamos seguir o nosso estudo falando agora a respeito de discernimento espiritual. Então nós já vimos a respeito da direção, do desafio e da decisão. Isso aí em âmbito pessoal, dentro da batalha espiritual. Você não pode travar uma batalha espiritual sem antes você se preparar, sem antes ter uma intimidade com Deus, sem antes entender o que Deus quer para a sua vida. Na apostila, na página 18, você pode abrir aí e acompanhar comigo aí no primeiro parágrafo, Paulo enfatiza a importância de termos nossas faculdades exercidas em profundo discernimento. Olha aqui novamente a questão do discernimento, né? A nossa capacidade de compreender situações e separar aquilo que é certo e errado. Então o cristão ele precisa desenvolver isso. E o que é isso? Né? No campo espiritual, eu trouxe a definição do dicionário, mas no campo espiritual é saber discernir quando as investidas que sofremos não vêm da nossa mente, e sim do maligno. É saber discernir e recusar as influências malignas sobre os nossos pensamentos. É saber discernir tudo para guardar o nosso coração de toda a contaminação do mal, mantendo-nos livres. A gente viu o exemplo de Jonas. Jonas ele não teve um discernimento claro daquilo que Deus tinha para ele. Jonas ele não conseguiu separar aquilo que era certo e aquilo que era errado. Ele quis fazer o que ele achou que era certo. E na mente de Jonas naquele momento, o certo era se dispor a desobedecer a Deus e ir para Tarsis. Quantas vezes nós não temos discernimento nenhum das coisas que acontecem na nossa vida e vivemos numa constante desobediência ao Senhor?
Para que isso aconteça, para que a gente consiga obedecer ao Senhor, precisamos entender a dinâmica do mundo espiritual. Qual é o processo que o inimigo utiliza para liberar os seus dardos inflamados? É vital compreender sua forma de agir. Todos os ataques que sofremos na mente iniciam-se com argumentos de astúcia sugestionados pelo maligno. Tais pensamentos são lançados de forma camuflada a ponto de acharmos que são os nossos próprios pensamentos. Então, o inimigo, ele age mandando para nossa mente sugestões, pensamentos, achismos, coisas que não tem nada a ver, que pode fazer, que não pode fazer, que isso é exagero, que isso não devia ser feito assim. Então o inimigo ele começa a colocar na nossa mente pensamentos que não provêm de Deus. Você pode perceber que a orientação do apóstolo Paulo aos Romanos para se desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ele começa na renovação da mente. Você pode abrir a sua palavra aí na carta do apóstolo aos Romanos. Faço questão de fazer essa leitura com você. Olha só o que o apóstolo fala aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a gente precisa entender que a mente precisa ser renovada. Por que a mente precisa ser renovada? Porque a mente é alvo do ataque do inimigo. Quantas coisas nós pensamos, quantas sugestões do inimigo nós assimilamos como verdade e que destroem a nossa vida. Existe um livro que a gente também indica, tem na livraria lá, você pode procurar com a minha linda esposa, O Campo de Batalha da Mente, Joyce Meyer. Esse livro ele vai ajudar você a discernir melhor as sugestões que o inimigo envia para a nossa mente e como que nós temos capacidade de alimentar essa sugestão e de como nós temos a capacidade de transformar mentiras em verdades e que destroem a nossa vida. Dando continuidade aqui na apostila, um dos maiores inimigos que enfrentamos na batalha espiritual são as posições extremistas que vêm de um discernimento imaturo e superficial. Então a gente percebe aqui na apostila que o discernimento espiritual ele vai pedir maturidade, né, e profundidade. O autor aqui está descartando um discernimento imaturo e superficial. Quem quer ter discernimento espiritual, ele precisa buscar maturidade espiritual. E como que nós conquistamos maturidade espiritual? A maturidade espiritual ela vem da leitura da palavra do Senhor, do entendimento da Bíblia. A maturidade espiritual ela vem através do que a gente está fazendo aqui agora, o estudo da palavra. A maturidade espiritual ela vem através da leitura de literaturas saudáveis que possam vir agregar valor a nós. A maturidade espiritual ela vem através de leituras devocionais, quando você mantém o alimento espiritual diário, e a profundidade espiritual, né, ela vem através da oração, do mergulho no reino espiritual. Por isso que a oração e batalha espiritual em âmbito pessoal ela é importante de se entender, porque eu recebo maturidade e eu me aprofundo na oração, eu mergulho na oração, eu busco uma intimidade com Deus o tempo todo. Muitas pessoas espiritualizam demais o natural, né? A gente tem a tendência, muitas pessoas têm essa tendência de ver o diabo em todas as coisas. Na década que eu me converti, a gente percebe, e isso faz muito tempo, fazem 30 anos eu me converti, no final da década de 80 e início da década de 90. Nós
tínhamos muitas informações saudáveis, muitas revelações de Deus que eram verdade, mas nós também vivemos nesse momento um equívoco muito terrível, um terrorismo espiritual muito terrível, onde as pessoas viam coisas que não existiam. Né? Ver demônio não existe. Por isso que tem que ter discernimento espiritual. Por isso que a gente precisa entender a palavra do Senhor. É a palavra que é a luz para o nosso caminho. É a palavra que vai nos dar discernimento. É a palavra que vai nos livrar de todo engano. Nós não podemos ser ingênuos em achar que os finais dos tempos não estão chegando. O final do tempo está chegando. E quando o final do tempo chegar, junto com o final do tempo vai chegar o falso profeta. Vai chegar o falso mestre. Junto com o final do tempo vai chegar o esfriamento do amor. Nós não podemos descartar estas ideias. Então, cuidado. Você precisa entender a palavra e fugir dos falsos ensinamentos, fugir dos falsos profetas. E é justamente isso que esta parte do estudo está nos motivando a ter discernimento espiritual, a entender o reino espiritual. E para entender o reino espiritual, você precisa estar no reino espiritual. Há evidências claras na palavra do Senhor sobre a batalha espiritual. A guerra ela já foi vencida por Jesus, mas ainda nós temos que lutar. Jesus ele venceu a guerra na cruz, né? Mas muitas pessoas acham que não existe guerra espiritual. A batalha espiritual ela existe, ela é real e você, como igreja de Cristo, quer queira, quer não, está inserido nessa batalha. Alguns versículos eles atestam a veracidade da batalha que todo cristão passa. Segundo Timóteo 2:26, nós lemos: mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu preciso abordar com vocês alguns pontos a respeito dos 3 textos que nós lemos. Primeiro, entender que o diabo ele sempre nos aprisiona para que a gente faça a vontade dele. O diabo ele não tem nenhuma boa intenção com você. Então, cuidado com as sugestões dele. Eu quero aconselhar você, à luz da palavra, a renovar diariamente a sua mente para que você não aceite as sugestões do diabo. As intenções dele é destruir a sua vida. Muitas vezes, nós queremos imaginar que o diabo não existe, que essa questão de batalha espiritual não existe, de que tudo é invenção, mas o diabo ele existe. E ele tem um objetivo. E ele luta todos os dias para cumprir esse objetivo. E sabe qual é o objetivo dele? Destruir a igreja de Cristo. É um objetivo que ele não vai conseguir. Porque o Senhor ele tem fortalecido a sua igreja. O Senhor ele tem dado discernimento à sua igreja. O Senhor ele tem dado direção à sua igreja. Mas a gente precisa entender que o objetivo do diabo é nos aprisionar para que a gente cumpra a vontade dele, não a vontade do Senhor. Eu quero dizer para você também que nós devemos nos sujeitar a Deus para que isso aconteça. Né? Se sujeitar a Deus é se colocar à disposição dele, colocar à disposição da palavra, se colocar debaixo da sua autoridade. Uma frase que infelizmente, você pode até não concordar comigo, mas um princípio bíblico, uma frase que define um princípio bíblico que hoje as pessoas não estão levando a sério, é a questão do senhorio de Jesus. Reflita comigo. Você aceita Jesus e declara que Jesus é Senhor da tua vida. Quando nós temos um Senhor, nós deixamos de ter uma vontade própria. Quando nós temos um Senhor, nós deixamos de fazer as nossas escolhas. Nós submetemos as nossas escolhas ao Senhor. Nós submetemos as nossas vontades a esse Senhor. E cuidado para não estar declarando Jesus como Senhor
Cuidado para não estar levantando a tua mão dizendo que Jesus é o Senhor da tua vida e continuar fazendo você as suas próprias escolhas. Cuidado para que não continue, que você faça, não tome as suas próprias decisões. Sujeitai-vos, portanto, a Deus e resista ao diabo para que ele fuja de você. Vocês têm que se sujeitar a Deus numa vontade boa, perfeita e agradável. Você tem que resistir às investidas do diabo, porque ele ruge, ele anda ao derredor, ele tenta amedrontar para nos destruir. Mas a palavra diz que nós precisamos resistir a isso tudo. Isso é batalha espiritual, meus irmãos. Isso é batalha que nós travamos todos os dias, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir, e muitas vezes até durante o nosso sono, se o Senhor não guardar o nosso sono. Então é importante você sujeitar a sua vontade, a sua decisão, a sua vida, a vida da sua família, tudo que diz respeito a você, à vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor tem para você. E resistir o diabo, resistir às investidas dele, resistir às sugestões dele, resistir às ciladas dele. Ele quer destruir a sua vida. Ele quer destruir o propósito que Deus tem para você. Ele fez isso com o próprio Cristo. Ele investiu sugestões em Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, a gente consegue perceber isso de forma muito clara. A tentação de Jesus. Mateus, capítulo 4. A tentação de Jesus. Né? Entendo, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Levando ele ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos para servi-lo. O que eu acabei de ler aqui é o que eu acabei de explicar com esses 3 pontos do texto. Nós precisamos entender que o diabo, na verdade, ele quer destruir. Jesus entendia que as sugestões do diabo era para destruir a sua vida. Nós precisamos aprender a nos submeter à vontade do Senhor e resistir ao diabo, e precisamos ser sóbrios. Jesus, ele foi sóbrio o tempo todo. Ele foi vigilante o tempo todo, entendendo que o adversário anda ao redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O diabo queria devorar Jesus naquele momento, mas Jesus foi sóbrio, foi vigilante, sujeitou-se a Deus, sujeitou-se à palavra do Senhor, dizendo para o diabo tudo que estava escrito a respeito de Jesus, a respeito das promessas de Jesus, de Deus para a sua vida, e conseguiu vencer o diabo. O diabo se retirou da presença dele. Então a palavra é verdadeira. Resiste ao diabo e ele vai fugir de você. Jesus resistiu ao diabo e o diabo fugiu da presença dele. Então nós entendemos que resistir ao inimigo é fundamental na batalha espiritual, porque a nossa luta, ela é contra ele. Amém? Dando continuidade aí na apostila, página 19, aspectos importantes da batalha espiritual. Então nós vamos abordar agora alguns aspectos que são importantes de uma batalha que a gente já viu que é real, que ela existe, que nós verdadeiramente temos um inimigo, que essa batalha ela é travada todos os dias,
E nós precisamos orar, vigiar e perseverar em oração o tempo todo. O primeiro aspecto importante da batalha espiritual, segundo aqui a apostila, Jesus nunca encarou a guerra sozinho, nem tomou para si a responsabilidade diante de cada batalha. Batalha espiritual não se faz sozinho. A batalha espiritual não deve ser feita de qualquer maneira. Sabemos que Satanás destrói por estratégias e ele trabalha em áreas específicas. É fundamental que os guerreiros de Cristo tenham estratégias. Quem é soldado de guerra espiritual não pode deixar-se abater por afrontas, decepções e traições. Então, o primeiro aspecto aqui da batalha espiritual é justamente essa. Jesus nunca foi para uma batalha sozinho. Ele sempre contava com o Pai. Ele sempre contava com a estratégia do Pai. Ele sempre contava com a palavra do Senhor. A gente acabou de ler aqui em Mateus capítulo 4, que em todo tempo, na resistência de Jesus com as investidas, com as sugestões de Satanás, ele usou a palavra. Ele usou aquilo que o Pai havia dito. Então ele nunca estava sozinho na batalha. Não trave as suas batalhas espirituais sozinhos. Tenha sempre com você a palavra do Senhor, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo e o nome de Jesus. O segundo ponto importante de um aspecto espiritual é que um guerreiro de Deus deve, antes de tudo, ter uma visão bem clara da batalha e identificar a estratégia do Senhor. Isso a gente viu nos 3Ds, né? Direção, desafio e decisão. Então é muito importante o guerreiro de Deus ter essa visão ampla. E não só ter esta visão ampla, mas entender esta visão, aceitar esta visão e identificar a estratégia do Senhor, tendo discernimento espiritual de todas as coisas que acontecem. O terceiro ponto, na página 19, devemos aprender a lutar lado a lado com os nossos irmãos. No entanto, não nos esqueçamos que a nossa fonte vem de Deus. É bacana a igreja caminhar junto, é bacana a união, e muito mais além de ser bacana, ela é importante. A unidade orgânica da igreja é descrita pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. E a gente precisa entender e praticar esta unidade orgânica, né? A unidade, a diversidade, a mutualidade da igreja. Então, mas a gente não pode esquecer que a fonte, a força, a orientação, ela vem de Deus. Deus é quem vai nos dar a vitória. Deus é quem vai nos dar estratégias. Deus é quem vai nos fortalecer. Então precisamos estar juntos, sim, mas todos olhando numa mesma direção. O Senhor, a fonte de todas as coisas para a nossa vida. O quarto ponto, no final da carta ao apóstolo Paulo, do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18, lemos sobre a armadura completa de Deus. Paulo utiliza cada elemento do uniforme de um soldado romano como metáfora para uma armadura espiritual que protegerá o cristão e o preparará para o bom combate. Aqui na carta aos Efésios, o texto base do início desse estudo, eu até comentei isso lá no início do estudo, que Paulo faz a menção da armadura de Deus. Isso é um outro estudo, nós vamos nos aprofundar nisso depois numa outra oportunidade. Mas a gente precisa entender que nós precisamos estar revestidos de Deus, revestidos de uma autoridade que é dada por Deus. Não há batalha espiritual, não se meta em batalha espiritual se você não estiver revestido por Deus. Ponto 5. A principal arma de defesa, de ataque, a principal arma no reino espiritual, meus irmãos, é o amor. O amor vence todas as coisas. O apóstolo Paulo ensina sobre amor. Ele fala que a gente pode ter o que a gente quiser, que a gente pode conquistar o que a gente quiser, que a gente pode sacrificar o que a gente quiser. Se a gente não tiver amor, nós não somos nada, né? João fala que Deus é amor. É importante a gente entender isso também. Olha só, uma visão de Paulo, agora uma visão de João, que Deus é amor. Se eu digo que eu amo a Deus e não amo o meu irmão, eu sou mentiroso.
não é verdade? E também o apóstolo Paulo, em outra carta para outra igreja, ele diz que o vínculo da perfeição é o amor. Então o amor, ele vence todas as coisas. Satanás, ele não suporta o amor. Então ame. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra sangue. Né? Num estudo que a gente se propõe a entender que a oração é a linguagem do céu, e que a gente se propõe a refletir hoje sobre oração em batalha espiritual, em âmbito pessoal, a gente precisa falar do amor. A gente precisa entender que o amor, ele vence todas as coisas. O diabo não. O diabo, ele vem para matar, roubar, para destruir. Mas a igreja de Cristo, eu, você, nós somos chamados para amar. Ame o próximo. Numa batalha espiritual é importante o amor. Numa batalha espiritual é importante o exercício do amor. É importante a gente entender os planos e os propósitos de Deus através do amor. Quem ama, luta. Quem ama não desiste. Quem ama, defende. Quem ama, intercede. A nossa igreja, ela tem orado por tantas pessoas. Ela tem intercedido por tantas pessoas. Nós temos amado os nossos irmãos que estão sofrendo aí, né, a luta contra o câncer, estão lutando para viver, estão fazendo planos de vida, crendo que Deus ele está agindo a favor de cada um deles. Nós precisamos amar, e quem ama, ora. Eu sempre que vou fazer o momento da intercessão no culto, que eu tenho a oportunidade de fazer esse momento, eu sempre falo, não sei se você já percebeu, mas eu sempre falo que agora é hora de orar pelo outro. É hora de interceder pelo outro, é hora de orar por aquele que nós amamos, por aqueles que nós nos preocupamos. Naquele momento de intercessão da igreja também é uma batalha espiritual, mas ali o amor tem sido o combustível. Quando nós amamos o nosso próximo, quando nós amamos o nosso irmão, quando nós nos preocupamos com a necessidade do nosso próximo, quando nós nos preocupamos com a dor do nosso próximo, quando nós guerreamos a favor do nosso próximo, isto é amor. E Satanás, o nosso adversário, ele não suporta o amor, porque foi com amor que Jesus Cristo venceu a batalha na cruz. Foi por amor. Foi quando ele olhou para mim, para você, quando ele olhou para toda a humanidade e viu que nós não tínhamos mais jeito, que a humanidade estava sendo consumida pelo pecado. Quando ele viu que o diabo estava destruindo as pessoas pelas suas concupiscências, pelo seu egoísmo, Jesus, ele veio até nós. Ele nos amou. E com um amor eterno, ele se entregou por cada um de nós. Por isso que o diabo, ele detesta o amor. Ele detesta quando você se dispõe a amar o teu próximo. E este amor te leva a orar. O diabo detesta quando o amor que você sente pelo teu próximo te desperta para a oração em favor dele. Que a gente entenda, então, esses princípios espirituais, esses aspectos da batalha espiritual. Não luto sozinho. Um guerreiro deve sempre ter estratégia e visão ampla, né? Devemos andar lado a lado, mas a fonte é Deus. Precisamos estar revestidos da armadura de Deus e precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. O amor é uma ferramenta imbatível. O Senhor estará conosco em todo o tempo nessa batalha espiritual. Amém? Glória a Deus por isso. Já estamos caminhando aí para a conclusão do nosso estudo no dia de hoje, para a conclusão do estudo dessa semana, e temos certeza de que o Senhor, ele falou conosco, e agora no final, já caminhando aí para o encerramento, Deus continuará falando aos nossos corações. Então, chegando ao final dessa ministração, eu gostaria de fazer com vocês um breve resumo e concluirmos o estudo de hoje. Espero ter contribuído de alguma forma aí para a sua vida espiritual, para a sua comunhão com Deus e para a sua batalha espiritual em âmbito pessoal. Que Deus te abençoe. Quero lembrar você então, fazendo aqui um rápido resumo de tudo que a gente já viu, de tudo que a gente viu. Orar em todo tempo, vigiar e perseverar. Isso você deve ter constantemente na tua vida. Nunca deixe de orar, nunca deixe de vigiar e persevere na sua oração e na sua vigilância. Quero também pedir a você que observe as rotas da sua vida.
as direções que você tem tomado, né? As estratégias que você tem recebido de Deus, as decisões, escolhas da sua vida. Então observe isso com mais atenção e tenha discernimento das coisas. Tenha discernimento daquilo que Deus está colocando sobre a sua vida. Lembre-se que Deus quer que exercitemos as nossas faculdades espirituais. Tudo aquilo que a gente tem aprendido, tudo aquilo que a gente tem recebido da parte do Senhor, que a gente consiga colocar em prática. Busque um profundo discernimento. Mergulhe na presença do Senhor. Busque no reino espiritual o entendimento das coisas que você está guerreando no reino espiritual. Aqui, na razão, no mundo físico, a gente não consegue encontrar explicações para as questões espirituais. Então busque discernimento no reino espiritual para as batalhas que você precisa travar lá. Descarte um discernimento imaturo e superficial. Deus busca pessoas que tenham um discernimento maduro, né, e que se aprofunde na presença dele. Quero também pedir a você que nos ajude a pregar o Evangelho, a orar e a manifestar a vontade do Senhor com relação a essa batalha espiritual. Nós precisamos promover a libertação, nós precisamos promover a sujeição a Deus, as pessoas precisam aprender a se sujeitar a Deus, nós precisamos ensinar e caminhar com sobriedade, com vigilância. Isso tudo faz parte de uma caminhada com Deus. Isso tudo faz parte de uma batalha espiritual que existe, querendo ou não, aceitando ou não, concordando ou não, essa batalha espiritual existe. E infelizmente nós, a Igreja de Cristo, somos o alvo do inimigo das nossas almas. E ele está pronto para nos destruir. Não esqueça disso. E os aspectos importantes da batalha espiritual que eu acabei de falar, né, há minutos atrás. Não guerreie sozinho. Tenha sempre a palavra do Senhor. Não é o que você acha, não é o que você imagina, mas é aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Por isso que você precisa do discernimento espiritual, né? Tenha uma visão clara da batalha. Tenha um discernimento das coisas. Anjos e demônios guerreiam no reino espiritual o tempo todo. Nós não conseguimos enxergar. Quando nós oramos, quando nós abrimos a nossa boca e clamamos ao Senhor, o reino espiritual, ele já começa a agir a nosso favor. E essa ação consiste de anjos, sob a ordem de Deus, batalhando a seu favor, e demônios, sob a ordem de Satanás, tentando destruir você, tentando desviar você dos caminhos do Senhor. Devemos aprender também a caminhar lado a lado, na unidade orgânica da igreja, né, na sua mutualidade, na sua diversidade, respeitando muitas vezes a sua fragilidade, enquanto homens e mulheres de Deus, que é constituído a igreja do Senhor. Precisamos também estar revestidos da armadura de Deus, lembrando sempre que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Por isso, o amor deve ser também uma das principais armas que nós temos nessa batalha espiritual. Assim, nós encerramos o nosso estudo então, lembrando que mais tarde, às 18h30, nós teremos a transmissão ao vivo do nosso culto. A igreja, ela tem permanecido em casa, estamos aí no combate, na prevenção do coronavírus e entendemos que esta é a nossa participação na contribuição dessa prevenção e desse combate. Que Deus abençoe vocês, que a palavra do Senhor permaneça viva no coração de vocês e que em todo tempo possamos praticar com sabedoria, com discernimento, a batalha espiritual. Algo que o Senhor tem nos chamado, algo que é para a igreja realizar. Saquear o inferno e povoar o céu. Para isso que nós somos chamados. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e nos livre de todo mal, em nome de Jesus.